Fala Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para nossa série sobre os Garuru Monsters, sobre todos os Garurumons. E dessa vez a gente vai falar sobre mais uma transformação X. Então a gente já falou sobre o Garurumon X, já falou sobre o Erigarurumon X, e agora a gente finalmente chega ao Metal Garurumon X, uma das transformações X mais incríveis, na minha opinião. Então, vamos começar? Vambora! Então, logo de cara, eu preciso falar isso pra vocês. Desde quando Digimon X foram inventados pra franquia Digimon, na minha opinião, o Metal Garurumon X foi uma das melhores transformações que eles criaram. O design dele é muito legal, ele ficou perfeito de todas as maneiras possíveis. Mesmo assim, eu sei que tem algumas pessoas que não gostaram muito, acharam que a transformação fugiu bastante do que era o Metal Garurumon. Obviamente, a gente está falando apenas do design dele, só da aparência dele, não dos detalhes sobre ele, da descrição dele, por aí vai. Então, olhando para ele, a gente vê que agora ele realmente se parece ainda mais com uma máquina de guerra. Ele chega até a lembrar, de certa forma, aqueles robôs, aquelas armaduras que a gente vê nos filmes do Homem de Ferro, lá na Marvel, né? Ele parece que está ainda mais armado, é um Digimon ainda mais poderoso com toda certeza. E ele ainda cumpre o mesmo papel que a maioria de todos os Digimon X que tem armadura. Eles ficam com a armadura ainda mais afiada, ela parece uma armadura ou equipamentos ainda mais tecnológicos. Para o Metal Garurumon, obviamente que tinha que ser assim. A parte de metal, a parte cyborg dele é o principal. Obviamente que o X ia fazer com que isso ficasse ainda mais poderoso, ainda mais presente nele. Mas agora vamos começar a falar sobre a descrição dele. Obviamente que tudo no Metal Garurumon melhorou quando ele ganhou sua forma X. Equipamentos, ataques, tudo mais. Porém, uma coisa que chama a atenção e que eu acho que deixa todo mundo em dúvida é o porquê de, mais uma vez, o Metal Garurumon ter se transformado e ele ter saído do quadrúpede e se tornado um bípede mais uma vez. Então isso é bem interessante, né? Se vocês analisarem toda a linha evolutiva, que inclusive eu mencionei no outro vídeo sobre o Metal Garurumon, a gente vê que o Gabumon era bípede, ele vira o Garurumon, se torna quadrúpede, daí ele se torna mais rápido. Aí ele se transforma no Erigarurumon e volta a ser um bípede, ele diz até que perde velocidade. E daí ele vira o Metal Garurumon e se torna quadrúpede mais uma vez, ou seja, ele ganha velocidade. E daí então ele ganha um anticorpo X, vira o Metal Garurumon X e ele volta a ser um bípede mais uma vez, ou seja, ele perdeu velocidade. Porém, tem um ponto aqui que é muito importante que vocês têm que entender. O Metal Garurumon X não depende mais da velocidade dele. Ele pode até ser rápido e ágil, tudo mais. Óbvio, ele é um Digimon do nível Mega com anticorpo X. Porém, ele não vai ter a mesma velocidade que um Digimon quadrúpede. Isso é dito todas as vezes nas descrições de Digimons assim. Mas, como ele é um Digimon que tem 300 milhões de equipamentos e ataques incrivelmente poderosos, com mira, com tudo que vocês possam imaginar, e radares e por aí vai, é dito que ele nem mesmo precisa desse tipo de coisa mais. Ele vai simplesmente mirar a distância, atacar você com 300 milhões de coisas e você não vai ter nem chance de escapar dele. Os equipamentos dele, os tiros dele, as bombas dele, os raios de gelo dele vão atingir o oponente em alta velocidade. Ele não precisa mais ficar correndo atrás de suas presas. É basicamente o que acontece. Falando então sobre os equipamentos dele, é dito que onde o Metal Garurumon X melhorou principalmente é na quantidade de armas e na qualidade das armas que ele carrega. Então o Metal Garurumon sempre foi um Digimon conhecido pela grande quantidade de equipamentos que ele leva no corpo de cyborg dele. Armas, lança-mísseis, lança-raios, raios congelantes, lasers, etc. É dito então que o Metal Garurumon X tem mais armas ainda, mais equipamentos ainda por todo o corpo de cyborg dele. Ele é até chamado de uma massa de equipamentos de armas ambulante. E é interessante isso, se vocês observarem bem o corpo dele, vocês vão perceber que não importa onde você olhar, parece que ele vai ter alguma arma, algum lança-mísseis, alguma coisa para estar atacando seus alvos. Porém, de tudo isso daí, o principal é a grande metralhadora super pesada que ele leva no braço esquerdo dele. Não exatamente leva, parece que o braço esquerdo dele foi completamente substituído por essa metralhadora. Ela é chamada de Metal Storm, e a Metal Storm aparentemente é a arma, é o ataque dele mais poderoso agora, porque ela é meio que citada dessa forma na descrição dele.
Inclusive é dito que ele ficou bípede, né? Ele anda sobre duas pernas mais uma vez, para que ele use melhor todos os equipamentos dele, principalmente a metralhadora Metal Storm. Extremamente poderosa, ela consegue atacar em longa distância, curta distância, média distância, extremamente rápido, atingir oponentes no ar, debaixo d'água, em terra e por aí vai. Então, muito forte com certeza. Além disso, obviamente, se vocês prestarem atenção, ele tem lança-mísseis por todo o corpo. Se ele abrir a boca dele, não vai dar pra ver direito, mas ele tem meio que um lança-raios de gelo super poderoso, onde ele usa o mesmo ataque que o Metal Garurumon usava antes, né, que é chamado de Cocytus Breath, só que agora muito mais poderoso com certeza, mas ele consegue lançar outros raios de gelo e etc, que saem de outras partes do corpo da armadura dele, o que é muito incrível. Então, com certeza é um Digimon máquina de guerra. Não importa como você olhe para ele, ele lembra de certa forma uma armadura do Homem de Ferro, ou até um inimigo que o Homem de Ferro enfrentaria em um filme dele e por aí vai. Com certeza é um Digimon muito incrível. Então agora eu quero falar com vocês sobre alguns detalhes do Metal Garurumon X e que nem na descrição dele estão, mas eu acho que eles são muito importantes. As pessoas se esquecem quando observam um Digimon como esse. A gente tem que olhar de onde veio esse Digimon, quais foram as evoluções pelas quais ele passou no passado e o que ele tinha, quais eram os detalhes sobre ele e tudo mais. Então a primeira coisa que eu quero citar para vocês é sobre os pelos do Garurumon, do Gabumon, do Erigarurumon e por aí vai. Então antes dele ter todo esse corpo completamente coberto por essa armadura, era dito sempre que os pelos do Garurumon eram muito extremamente resistentes. Tanto quanto metal, tanto quanto o mitril, e que até em certo ponto, quando ele corria, ele acabava cortando as coisas sem querer por causa dos pelos dele e tudo mais. Então ele já era um Digimon extremamente resistente, mesmo sem ter armadura nenhuma, mesmo quando ele nem o anticorpo X tinha. Então quando ele chega no Metal Garurumon, sem ter o X mesmo, ele já tem uma armadura de ciborgue em volta do corpo dele. O que quer dizer, muito provavelmente, que essa armadura de ciborgue é bem mais resistente do que os pelos que ele tinha antes. E quando ele se torna X, essa armadura cobre o corpo inteiro dele e muito provavelmente é bem mais resistente que a própria armadura que o Metal Garurumon já tinha. Ou seja, esse Digimon tem uma resistência extrema, ele é muito forte e também muito resistente, mas isso nunca é mencionado e eu acho que isso sim é bastante importante, porque sempre foi mencionado nas descrições das formas anteriores dele de alguma maneira. Um outro ponto muito importante é a lealdade desse Digimon. Então é outro ponto que sempre é mencionado nas descrições desses Digimons das linhas evolutivas do Garurumon. Eles são Digimons muito leais, mas que têm a personalidade extremamente forte. Então lembrem-se, quando um Digimon consegue um anticorpo X, esse anticorpo X vai para o Digicore do Digimon e faz com que o Digicore mostre realmente do que esse Digimon é capaz, tanto em habilidades quanto em personalidade e por aí vai. Ou seja, se ele já era leal antes, se a personalidade dele já era muito forte antes, imaginem agora ele sendo a forma X e por aí vai. E uma coisa que eu mencionei no Metal Garurumon e que eu vou mencionar aqui no Metal Garurumon X mais uma vez, é que esses Digimons são ciborgues. E ser ciborgue é uma coisa muito importante aqui, porque a maioria dos Digimons ciborgue são meio que controlados, a mente deles é meio diferente. Eles são modificados para que eles obedeçam a algum mestre, alguma coisa, algum exército. Então por que isso seria diferente com Metal Garurumon? Não tem nem motivo para ser dessa maneira. E isso talvez se aplicaria ao Metal Garurumon X também. Talvez ele até perca isso, digamos assim. Vamos supor que o Metal Garurumon selvagem no mundo digital fosse controlado por alguém graças a ele ter sido modificado e então transformado num ciborgue. Talvez ele ganhando o anticorpo X, isso melhorasse, ele voltasse a ter uma mente própria e se controlasse, e daí então ele voltasse a ser o Digimon extremamente leal e de personalidade forte que ele sempre foi. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante para esse Digimon e que mais uma vez não é mencionada na descrição dele. Então, dias escolhidos sobre o Metal Garurumon X é isso. Espero que vocês tenham gostado dele. É, na minha opinião, um dos melhores designs já criados para Digimon. E, obviamente, a gente tem outros Garurumons de nível Mega para estar conversando em vídeos futuros. Espero que vocês estejam esperando por eles. Mas, por enquanto, eu quero saber o que vocês acharam do Metal Garurumon X. Então, deixa aí nos comentários.
Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.